Salve galera, beleza? Bem-vindo a mais uma aula de Química do Núcleo Virtual da Uniafro. E hoje, dando continuidade na questão da química orgânica, nós vamos começar a ver a parte de funções orgânicas, beleza? Então, bora para a aula. Então, a primeira função que nós vamos ver são os hidrocarbonetos, de fórmula geral CXHY, ou seja, só temos carbono e hidrogênio para os hidrocarbonetos, e para dar um nome, prefixo mais infixo, mais sufixo O. Então, como que fica isso aqui? Olhando para essa tabela, na primeira linha, primeira coluna, nós temos aí os alcanos, ou as parafinas. Se a gente olhar para a segunda coluninha, na primeira linha, somente ligação simples. A forma geral, CnH2n mais 2, e um exemplo disso é o metano. Prefixo met, apenas um carbono, somente ligação simples, infixo an, e o sufixo o para os hidrocarbonetos. Já na segunda linha, nós temos aí os alcenos. Os alcenos, eles vão possuir uma ligação dupla. Fórmula geral CnH2n, um exemplo é o eteno. 2 carbonos, prefixo et, uma ligação dupla, infixo en, e o sufixo o para hidrocarboneto. Agora eu quero fazer uma pausa na aula, porque na aula passada, Introdução à Química Orgânica, parte 2, eu esqueci de exemplificar uma questão em particular, uma molécula, por exemplo, com 3 duplas ligações, e como que a gente faz para dar nome nisso, tá? Então vamos dar essa pausa, eu vou mostrar isso agora, e depois a gente volta a falar de funções hidrocarbonetos, beleza? Então um exemplo aí para um alceno, pessoal. Nós temos aí uma molécula de cadeia aberta com 3 ligações duplas. E como que ficaria para a gente dar o nome? Lembra que a gente precisa numerar a cadeia para identificar aonde estão as duplas ligações na hora de dar o nome. Então eu posso tanto numerar, nesse caso, da esquerda para a direita, que vai ficar assim, ou posso numerar da direita para a esquerda, que vai ficar desse jeito. Qual que é a maneira correta? Na hora da gente numerar, a soma das posições tem que dar o menor valor possível. E o que é isso? Então, se eu somar a posição das duplas se eu somar as posições das duplas ligações da esquerda para a direita, eu vou ter um valor de 10. Tá? Então, por que 10? Porque uma dupla ligação no carbono 2, uma dupla ligação no carbono 3, 5, mais outra dupla ligação no carbono 5, 5 mais 5, 10. Se eu numerar da direita para a esquerda, eu tenho 11. Uma dupla ligação no carbono 2, uma dupla ligação no carbono 4, 4 mais 2, 6, e uma no 5, 6 mais 5, 11. Então, a somatória das posições, seja das minhas duplas ou das minhas ramificações, tem que dar o menor valor possível. O menor valor. Então, logo, a forma correta de eu numerar é o da esquerda para a direita. E como fica o nome disso aqui? 2,3,5 heptatrieno. Por que 2,3,5? Porque eu tenho uma dupla no carbono 2, uma dupla no carbono 3 e uma dupla no carbono 5. Hept, de 7 carbonos, trien, 3 ligações duplas, e sufixo O. Então, 2,3,5 heptatrieno. Bom, nessa tela temos aqui os alcadienos. Na nossa tela, nós temos uma tabela falando dos alcadienos e dos alcinos. Os alcadienos possuem 2 ligações duplas. Fórmula geral CnH2n menos 2. Um exemplo disso, 1,3 butadieno. Na segunda linha, primeira coluna, os alcinos, vai ter uma ligação tripla. Fórmula geral também CnH2n menos 2. E um exemplo disso, o etino. Agora nessa tela nós temos os hidrocarbonetos de cadeia fechada. O primeiro exemplo que nós vamos ver aí são os ciclanos ou cicloalcanos. Eles vão possuir somente ligações simples. Fórmula geral CnH2n. E aí que temos aí para exemplificar é o ciclobutano. Então a palavra ciclo ela vem antes do nome da molécula. But de 4 carbonos, an, infixo an para somente ligações simples e sufixo o. Temos também o hidrocarboneto, o cicloalqueno,
ou cicleno, ele vai possuir uma ligação dupla, sua fórmula geral é CnH2n-2. E aí temos aí como exemplo o metilciclopropeno, olha o nosso radical aparecendo, ligado à cadeia principal, que no caso é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. E para finalizar, nós temos a categoria dos aromáticos. Eles vão apresentar essa estrutura porque as suas ligações duplas elas ficam alternando. Então essa é uma forma da gente estar representando. E como exemplo aí temos o benzeno e o antraceno. Bom, galerinha, então a gente vai ficando por aqui. Hoje a gente viu a função hidrocarboneto. Ainda nós temos as funções oxigenadas e nitrogenadas. Essa aula foi curtinha, porque se eu colocar todas as funções, e vocês vão ver isso na próxima aula, no mesmo vídeo vai ficar muito pesado, vai ser muita informação. Então, estudem bem a parte de hidrocarbonetos. Na próxima aula nós vamos ver as funções oxigenadas e, por fim, as nitrogenadas. Beleza? Aí a gente faz exercício para poder dar uma memorizada legal nisso daí. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquem bem, tchau!